vou dispor. O tema de hoje é energia. Mais especificamente, nós vamos conhecer e saber como calcular o trabalho realizado por uma força. Energia é um conceito muito importante na física e também utilizado em outras ciências, como a biologia e a química, por exemplo. A energia, de forma bem simples, pode ser definida como a capacidade de realizar um trabalho. O que seria então trabalho? Existem vários tipos de trabalho. Na mecânica, que é essa parte da física, nós vamos conhecer o que significa o trabalho de uma força. Corresponde à energia transferida por uma força a um objeto, para que o mesmo obtenha um deslocamento. Bem simples assim. Para encontrarmos a intensidade do trabalho realizado, utilizamos a seguinte expressão: T igual a F vezes D vezes cos vezes alfa. Essa é uma letra grega chamada alfa. Nesta equação aqui, nós temos o T, que significa trabalho de uma força. A unidade no Sistema Internacional de Trabalho é N vezes M. A gente lê Newton por metro. O F é a força aplicada, que a gente tem que utilizar em Newton. O D é o deslocamento, utilizado em metros. Cos significa função matemática cosseno. São valores tabelados para cada ângulo. E esse ângulo ele é representado pela letra alfa, ou seja, alfa é o ângulo entre a direção da força aplicada e a direção do deslocamento. Uma observação importante: a unidade Newton-metro também é chamada de joule. E joule, por sua vez, é a unidade de medida de energia no Sistema Internacional. Tabela com principais ângulos e seus valores para cosseno. Então, essa é uma das tabelas que a gente encontra em livros, internet, etc. Isso aqui só para alguns ângulos. A gente verifica que quando o ângulo alfa é 0, o cosseno vale 1. À medida que vai aumentando o ângulo, esse cosseno vai diminuindo. Para 30 graus é 0,86, para 45 é 0,7, para 60 é 0,5 e chega a 0 quando o ângulo for 90. A partir de 90, esse valor começa a ser negativo. Então, ângulos maiores que 190, até, por exemplo, 180, terão valores negativos para o seu cosseno. Isso é muito importante para a explicação que vem na sequência. Com base nessa tabela, podemos fazer algumas observações. Primeiro, quando o ângulo for 0, o cosseno é 1. Quando o ângulo é 0, a gente diz na física o seguinte: é quando a força aplicada e deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, chamamos esse trabalho de trabalho motor. É aquele que está a favor do deslocamento. E para calcular ele, a gente usa aquela fórmula de forma simplificada. Só multiplica a força pelo deslocamento, já que o cosseno de 0 é 1, multiplicado pela força e o deslocamento não vai mudar o resultado do trabalho. Agora, quando o ângulo for maior que 0 e menor que 90, nesse intervalo de ângulo aqui, o trabalho continua sendo considerado motor. Porém, para calcular o seu valor, devemos usar a equação inteira. Temos que multiplicar a força pelo deslocamento e pelo cosseno do ângulo, que pode ser qualquer um desses aqui, que são os ângulos
mais utilizados, como qualquer valor, ele vai ter o seu cosseno correspondente. Outra observação, quando o ângulo alfa for 90 graus, quando isso acontece, na física, a gente diz que força aplicada e deslocamento são perpendiculares entre si, fazem um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o trabalho será nulo, T igual a zero. É simples, né? Se a gente olhar essa equação aqui anterior, que é a equação do trabalho completa, se o ângulo for 90, sendo zero o cosseno de 90, esse zero vai anular todo esse resultado aqui. Por isso que a gente chama de trabalho nulo, ou seja, igual a zero. Por último, para valores de ângulo maiores do que 90, a gente chama esse trabalho de trabalho resistente, pois ele se opõe ao deslocamento e terá o sinal negativo. Certo, gente? Maior do que 90, como o cosseno é negativo, o cálculo desse trabalho vai ser negativo também. Como exemplo de trabalho resistente, nós temos a força causada pelo atrito, né? Quando você empurra um objeto numa substância, numa superfície, esse objeto ele é empurrado, com o tempo ele para. Ele para porque tem uma força contrária, nesse caso tem 180 graus, que é chamada força de atrito, que faz com que ele diminua a sua velocidade até parar. Um outro exemplo de trabalho resistente é quando você está num automóvel e aciona os freios. A força que esse freio faz é chamado de trabalho resistente, visto que a tendência é que o veículo vá diminuindo a sua velocidade até parar, se for o caso. E aí, quando o ângulo for maior que 90, a gente volta a utilizar a equação completa, porém esse cosseno de 90 desse ângulo maior de 90 vai ser negativo, e a gente vai calcular um trabalho com valor negativo. É o que define o trabalho resistente. Era isso, pessoal. Com vocês agora, uma breve reflexão. Quem planta flores, planta beleza e perfumes para alguns dias. Quem planta árvores, planta sombra e frutos por anos, talvez séculos. Mas quem planta ideias verdadeiras, planta para a eternidade. Essa frase foi escrita por um autor desconhecido. Gelson é Gelson.